RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 15 de agosto de 2018. 15 de agosto, olha aí só, minha gente, a metade do mês vencemos. E te liga porque a velocidade é implacável, aproveita porque é bom demais viver. Se vivermos devidamente, né, de maneira legal, né, aproveitando. Percalços existem, vamos ultrapassá-los e vamos nos alinhar a todas as legislações que estamos aí vivenciando. Se está no trânsito, respeite. Se estiver aqui, em todos os ambientes que você estiver, tem uma legislação, evidentemente. Respeite-a, porque aí a coisa funciona e você vai ser feliz realmente. Ok? A vida é rápida demais e tudo que eu falei já está passando, passou, então tudo é momento futuro. Aproveita, minha gente, vale a pena. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, passando pelo Maracanã, um dos templos do futebol mundial, onde o Flamengo enfrenta o Grêmio pela Copa do Brasil. Nós tivemos uma situação em Porto Alegre, na Arena, que não foi o Grêmio feliz como devia, se esperava, um empate, e hoje o Grêmio depende lá de uma vitória, né, porque o empate levará às penalidades. E a vitória é o que interessa para o Grêmio. Então o empate não interessa para nenhuma das equipes. Nos 90 minutos tem que ter aí a decisão lá no gol do adversário, né? Ou seja, o nosso adversário, dos gaúchos e especialmente dos gremistas, é o arco do Flamengo. Então, vamos torcer para que o Grêmio se safe e siga na competição. Quartas de final se avizinhando aí, o Grêmio vencendo, passando pelo Flamengo. O Flamengo que teve um percalço forte agora contra o Cruzeiro de Mano Menezes, perdeu 2-0 lá no templo, que eu chamo um dos templos mundiais do futebol, que foi no próprio Maracanã. Então, o Cruzeiro, diria assim, patrolou o Flamengo. O Flamengo que vinha com aquela filosofia de usar a equipe principal. Parece que hoje estão sentindo que essa não é a melhor filosofia para o trabalho, né, do técnico e físico da equipe, porque ela chega um momento que ela tem um limite, né, dessa capacidade física, que é o que o Grêmio vem fazendo aqui, deixando atletas principais de fora das partidas, ou jogando com reservas, que tem dado relativamente certo. Às vezes o torcedor, ou os comentaristas acham que não é o melhor caminho, esse que o Renato toma, mas eu acho que no fundo está certo, né? São figuras humanas que têm desgastes, lesões, né? O futebol é uma atividade esportiva de choque, então há uma situação complexa que muitas vezes o atleta não consegue sustentar. Além de tudo, tem os famosos cartões, né? Ou uma expulsão, né? 3 cartões, está fora, não joga a próxima partida. Isso também é desfalque para os elencos das equipes que disputam, no caso que estamos falando, o Campeonato Brasileiro ou agora a Copa do Brasil. Jurandir Soares. Fico feliz que tenha colocado essa questão aí de que realmente precisa haver a alternância, né? Que não dá. Eu na realidade não sou tão partidário, porque eu parto do seguinte princípio, né? Fazendo um parênteses no que vai comentar o Jurandir Soares. O atleta esse amador que joga na várzea nos fins de semana com seus amigos aí, ele joga o sábado, enche o joelho, que tomou uma trombada, joga no domingo de novo, vai trabalhar segunda e tal. O atleta profissional, claro, que ele é um patrimônio do clube, vale milhões, muitas vezes, dependendo do nível do atleta, né? Ele tem uma equipe médica, né? De massagistas e fisioterapeutas e etc e tal. Todo, né? O clube oferece tudo, né? É praticamente um hospital, se não for até ter que ir para o hospital, até uma cirurgia muitas vezes, dependendo de uma contusão, de uma situação. Mas é aí que eu digo, aí quando eles entram para uma equipe, ganham 100, 200, 300, 400 por mês, viram canelinhas de vidro. Qualquer coisinha é dodói. Aí a orientação do seu empresário, dele mesmo, se proteger, autoproteger, etc e tal. E aí eles ficam, como eu digo, canelinha de vidro. Quando estão jogando com a turma lá no clube, etc e tal, tudo é asfalto. Nada, tudo amanhã pode ir de novo. Mas aí é brincadeira, aí é o jogo aquele, né, que não vale nada. Um jogo hoje, uma competição como o Campeonato Brasileiro, como uma Copa do Brasil, uma Libertadores, são jogos que o jogador gasta uma energia imensa, porque o futebol hoje ele é pegado, ele é disputado num espaço muito pequeno, então há um desgaste muito grande. O Cruzeiro
fez a mesma coisa que o Grêmio. O Cruzeiro também poupou os jogadores, se deu bem, ganhou do Flamengo lá no Rio. E com relação ao jogo de hoje, eu entendo 60 mil. 60 mil pessoas lá e tal. Entre os flamenguistas, claro, os flamenguistas vão ser 55 mil, 56 mil. Essa derrota do Flamengo, ela faz com que eles hoje venham com tudo, né? Porque os Libertadores estão praticamente fora. Praticamente fora da Libertadores. Então resta para eles a Copa do Brasil, né? Que, aliás, é a competição que paga uma grana cabeluda. 50 milhões. Né? Cabeluda. Em torno de 50 milhões aí. Exatamente. Pode dar até com um pouco mais, dependendo. Da situação, da classificação, do desempenho da equipe. Então, eles vêm com tudo hoje para cima do Grêmio. Eu só espero que o Grêmio faça uma boa partida, como fez no primeiro tempo, que não deixe se envolver como deixou se envolver no segundo tempo daquela partida. E não acredito que o Flamengo venha fazer também uma partida como fez no segundo tempo aqui contra o Grêmio. Especialmente depois de vermos o próprio Flamengo contra o próprio Grêmio, quando os reservas do Grêmio ganharam de 2-0, né? E depois as partidas do Flamengo contra o Cruzeiro também. Eu confesso que eu estou esperançoso no jogo de hoje. Muito otimista, Antônio Augusto Maier dos Santos. Depois do voto do presidente e do relator, eu, modesta e singelamente, vou aderir à ideia de Vossas Excelências. Também comungo dessa questão por uma razão bem elementar, Silvas. O Flamengo, como tu disseste, vive agora a fadiga do metal, né? A manutenção daquela equipe titular que veio aqui e perdeu por 2-0 para o time do Grêmio na Arena num sábado, gelado, é o Flamengo que vai disputar hoje com o Grêmio, que tem uma pretensão aí muito sólida na Libertadores e, tal e qual como vem jogando, Silvas, vem buscando o resultado certo. Então hoje o Grêmio vai disputar uma partida, ainda que na casa do adversário, num templo de futebol, né, com aquela mística toda, e toda a questão relacionada à própria relação do Renato com o Flamengo, que paira, nós temos que ser sinceros, né, Silvas? Sim. Paira no ar ali uma relação de afeto, de carinho do Renato com a torcida. Agora, o Renato treina o Grêmio, sabe que é uma competição importante, que essa Copa do Brasil aí significa milhões no cofre do clube e, sem dúvida nenhuma, encaminha em 2019 nesse cenário do futebol aí. Então, eu penso que o Grêmio vai de igual hoje, Zé Silva, até porque o Renato trocou o Marcelo Oliveira e confirmou o Cortez. Então, isso também vai fazer diferença. Isso aí, para mim, é um alento, porque eu fico mais otimista ainda. Mais otimista. Eu novamente acompanho o presidente. Até o Oliveira andou saindo relativamente bem, mas eu jogo mais as minhas fichas no Cortez também, acho. E eu acompanho o presidente novamente. Exatamente. Eu quero fazer uma referência aqui, porque nós temos aqui no nosso elenco de comentaristas pessoas de alto padrão, PhDs nas suas atividades, e cito o caso de Percival Pugina, figura ímpar, um homem que pertence à Academia Rio Grandense de Letras, olha só, um escritor, articulista, tem um site espetacular, sensacional, pugina.org. Se você quer formação e informação política, acesse. Agora, o Pugina nos desconcerta. Eu não sei se a patroa, a esposa, que tem dado uma redonda, não, um traquejo? Um traquejo, porque ele vem que é um fashion aqui, né? Olha só o que é o traje de Percival Pugina. Eu fico até constrangido, sou honesto, porque, não, Pugina, a camisa Pugina, eu vou te contar, com esse casaco chocante, um negro, e essa camisa estampadinha, quadriculada, é para arrebentar. Agora não sei, nem Armani se apresentaria aqui nesse momento. Mas ele está meio flamenguista hoje ali também. Né? Pode ter por trás dessa pode Duas ser. observações. Quando eu cheguei aqui, tu perguntaste onde é que eu ia depois. Eu vou para casa. Tu acha que eu vou chegar em casa de qualquer jeito? A patroa cresceu no jogo. Deu. É um nocaute. É janta. Vai estar com o secador já esperando na porta, né? Deve ter alguma coisa lá espetada. Não, um vinho, degustar um vinhozinho, sentar no sofazinho maravilhoso, ligar, só com o secador. Aquele grande. Não, é dose dupla. Você bem que já tem uns 4, 5 queimados lá no canto. Vocês pararam de gozar da minha cara. Deixa eu dar o meu... Olha, já votaram os 3 desembargadores. Já votaram os 3. Então, eu, como advogado pro bono de uma causa
adversária já derrotada nesta mesa, eu calo. Maravilha. Agora tem um rest my case. Eu descobri uma coisa, José Silva. Isso aqui pode ser, além da propaganda subliminar do Flamengo, isso pode ser o vermelho e o negro do Stendhal. A literatura internacional. O vermelho e o negro. Porque essa gravata vermelha aqui, ela tem um conteúdo provocativo. Ela tem um conteúdo provocativo. Né? Mas o senhor passa reto tranquilamente. É verdade. Ainda Muito bem que bem. tu não votou pro Gino, porque senão ia ter que desempatar e aí ia ser... É verdade, Né? é verdade. Como a Rafaela se abstém em certas ocasiões, ela prefere ficar... Calada. Calada, né? Isso é melhor porque a chance é pequena. Então tá, vamos adiante dizendo que nós estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, minha gente. Nós estamos em todas as plataformas digitais, tá? Te liga que nós estamos com a nossa grade de programação circulando pelo planeta Terra. É um negócio fantástico. No Rio Grande do Sul, nós estamos hoje com nada mais, nada menos que 511 mil pontos de net. Sabe lá o que é isso? Nós estamos ingressando agora na Cidade Princesa, Pelotas, tudo por ti. Está lá a nossa imagem, a nossa grade de programação, especialmente o nosso programa Atividades. Pelotenses agora saboreando um quindim, né? Porque é a terra do doce, né? Assistindo o nosso programa Atividade. 25 anos e meio, sempre ao vivo e a cores. Então, estamos lá em Santa Maria, estamos em Santa Cruz do Sul, estamos lá na fronteira uruguaiana. Estamos aqui em todo o Vale dos Sinos, na região metropolitana, estamos em Porto Alegre, evidentemente, Caxias, Bento, o que mais? Isso é RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui com esses 511 mil pontos de net e mais todas as plataformas digitais. É um negócio fantástico, vale a pena, te liga, porque é bom demais, como se diz, tá ok? Vamos adiante ainda, dizendo que a auxiliadora predial, minha gente, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Isso é a Auxiliadora Predial, uma das maiores administradoras de condomínios, imóveis e também de venda de imóveis do Brasil. É uma grande organização que tem a sua sede, né, no Rio Grande do Sul e também tem uma grande atividade em São Paulo. É isso aí. Fones da Auxiliadora Predial, nós temos aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 3216-6100 e lá em São Paulo é o 11-2348 4000. O site é auxiliadorapredial.com.br. Então, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo, Auxiliadora Predial. Te liga, que é maravilhoso. Vamos adiante ainda dizendo que nós temos que falar aqui de Cindy Lojas Porto Alegre. Quem tem loja tem a gente. Cindy Lojas, onde vale mais ser associado. Minha gente, se você aí, lojista, não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, mais uma vez eu digo, grande equívoco, porque o Cindy Lojas oferece tudo de bom para que você prospere no seu negócio empresarial, né? Na sua rede de lojas, tem uma loja só, porque ele é um sustentáculo, ele oferece tudo de bom, ele tem capacidade, uma dinâmica incrível para que você prospere com o seu negócio, com tudo aquilo que lhe oferece o Cindy Lojas Porto Alegre, onde vale mais ser associado, que é referência, o Cindy Lojas no Brasil, em gestão e organização. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, é um ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio ou no Barranquinho, né, minha gente? Porque você sabe que está ali de prontidão Chiquinho Tasca e Elcio Furini, xerifes, com aquele timaço de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos ali com um propósito único de que você passe ali os momentos inesquecíveis da sua vida, subindo ou descendo a Protásio, saboreando uma carne Angus certificada, porque o Barranco é a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. O Barranquinho também é sensacional, porque ele oferece tudo de bom, né? Entrecôs e assados de tira, de terça, quarta e quinta e domingos a R$ 18,90. Se não acredita, vai lá e confere, ok? Subindo ou descendo a Protásio. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja, sem adição de água ou açúcar. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Minha gente, vamos adiante dizendo que se você tem, porque às vezes a gente tem problemas financeiros, sim, né? Nós vivemos aí até uma época de crise, né? Então, às vezes a gente está com muita despesa e não tem um encaixe, né? A receita para cobrir muitas despesas. Mas não se preocupa. Banrisul, o grande banco do Sul, está ali para lhe proteger, lhe tirar dessa saia justa, como se diz.
taxas mínimas, você faz um empréstimo e paga todas as contas e fica só com aquela parcela do Banrisul. Isso eu estou falando até na pessoa física. No corporativo, né? Figura jurídica, você também vai lá, se quer prosperar, mais funcionários, mais área física, mais equipamentos para o seu negócio, tudo no Banrisul, taxas maravilhosas. Se está meio apertado também, Banrisul, você resolve tudo isso aí de bom. Lá na física, comprando casa, automóvel, fazendo tudo de bom, prosperando também, tudo lá tem à sua disposição com taxas maravilhosas no Grande Banco do Sul. Mariana é dona de uma pequena empresa, mas ela tem grandes sonhos e uma oportunidade imperdível. Crédito Simples Banrisul, um programa que oferece até R$1,5 bilhão de crédito em condições muito especiais para micro e pequenas empresas. É capital de giro facilitado com taxas de juros reduzidas. E para credenciado Vero, as vantagens são ainda melhores. Crédito Simples Banrisul, simplesmente para ver você crescer. Ok, vamos adiante então, dizendo que estamos aqui com o Percival Pugina para abrir a primeira manifestação da noite do nosso programa de atividade, passando pelo futebol, que foi a abertura dos nossos trabalhos. Fala, Percival. Olha, hoje foi o fechamento da porteira para as candidaturas em todo o país. Agora a porteira só abre para sair. No caso das rejeições que venham a acontecer, entre elas, certamente, suposta candidatura, persistente candidatura do ex-presidente Lula, que não tem a menor condição de disputar esta eleição, porque ele está absolutamente enquadrado na lei da ficha limpa. A gente pode se perguntar, o que quer, afinal de contas, o PT e o que quer Lula com essa insistência em ser candidato? É aquilo que o partido gosta muito de fazer, que é trabalhar a imagem, trabalhar uma versão, trabalhar... E associar o nome do Lula a quem vai realmente se candidatar à presidência da República, que deverá ser o Haddad. Mas ele não tem ficha, ele não é o problema da ficha limpa, é o problema da ficha imunda, é diferente. Mas eu não acredito tampouco que o próprio PT tenha esperança em que o Haddad se viabilize como candidato. Eu não imagino que possa haver essa transferência. Como ele fez, na cabeça deles, me desculpe, como eles fizeram com a Dilma e com o próprio Haddad lá como prefeito de São Paulo, né? Então eles estão imaginando que agora vão dar essa tacada para a presidência da República. Se o partido estivesse com a bola cheia, como estava, então, coisa que a bola está murcha. Por isso que eu não acredito nessa esperança. Para mim, a jogada do PT é uma jogada até mais perversa. É tornar ilegítima ou pouco legítima ou questionar a legitimidade de quem venha a vencer a eleição, porque a eleição sem Lula é fraude. E o PT passa a repetir aquilo que ele sistematicamente fez ao longo de sua história contra qualquer um que sente numa cadeira que ele ambicionou. Seja prefeito municipal, seja governador do estado, seja presidente da República, sentou numa cadeira que o PT queria para si e imediatamente começa a campanha fora o fulano, fora Beltrano, isso. Fora fulana, fora Beltrana. É genético isso na história do partido. Fez assim com todos os presidentes da República e fará assim com quem venha a vencer esta eleição. Isso é bom para o Brasil? É claro que não. Porque cria instabilidade, cria insegurança, cria uma versão internacional que eles cuidam de exportar. A Dilma não faz outra coisa nos últimos meses a não ser exportar esta versão de que o Lula está sendo vítima de uma perseguição política para não poder disputar como um homem de esquerda a eleição num país onde a direita faz tudo para destruí-lo, usando para isso o poder judiciário. Então, essa é a versão que eles trabalham. Isso não será bom para os investimentos no Brasil, isso não será bom para vencer a recessão, para melhorar a situação dos desempregados, para aumento da renda, para aumento do índice de desenvolvimento humano, mas o partido está se lixando, porque para o Partido dos Trabalhadores só importa o Partido dos Trabalhadores. Agora, eu acho que eles estão dando um tiro no pé nisso aí também, né? Porque a essas alturas, sabendo tranquilamente que o Lula não vai participar, eles já deveriam estar colocando o seu candidato na rua.
já teve debate, né? E o candidato deles não participou. Mas é por isso, Júnior, porque eles acreditam nessa transferência, eles têm essa convicção, mas eles estão emparedados. Não transfere mais. Não, mas eles acham que transferem. Eles digamos assim, eles vivem num devaneio, onde o Lula é uma entidade. Claro, que fora ele não tem saída. Mas é isso, é um problema religioso. Ele é a âncora, Pois é, mas aí é que está, justamente de mostrar que nós não dependemos mais do Lula, nós temos um candidato, está aí apresentado o nosso candidato. Não, eles estão insistindo. Aí, bom, então não dá mais? Então tá, então vai... É isso que eles querem fazer, a tática deles é isso, quando não der mais, é dizer... Antônio Augusto Mário dos Santos. Primeiro, José Silva, eu gostaria de fazer um registro aqui da posse da ministra Rosa Weber como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ministra Rosa Weber, uma magistrada de carreira, né? Oriunda da Justiça Especializada do Trabalho, juíza do trabalho, desembargadora do trabalho, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, guindada ao Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2011, e agora, a partir de ontem, é a terceira mulher a assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, não é? Uma ministra sensata, uma magistrada... Muito equilibrada. Uma magistrada discreta, tem um perfil estudioso. Quem conhece a ministra sabe que ela é trabalhadora e assume a presidência do tribunal num momento muito importante, que é justamente o período derradeiro dos registros protocolados e, a partir de agora, o julgamento deles. E ontem, na linha do que o Pugina refere, a ministra deu entrevistas e manifestou-se com a sobriedade e concisão que lhe é própria. E invocou, na sua manifestação, uma jurisprudência consolidada lá no Tribunal Superior Eleitoral, José Silva. Sim. Que é a seguinte: o registro de candidatura aparelhado documentalmente, com todos os elementos exigíveis para o seu exame, pode ser deferido ou indeferido de plano. E eu apostaria algumas fichas nisso, José Silva. O relator do processo do ex-presidente Lula, diante de toda a celeuma que se trabalha em torno desse devaneio, Pugina, devaneio com contornos de sociopatia política, né? Que é encaminhar a candidatura de alguém que está sob o regime da Lei de Execuções Penais, onde é vedado o acesso a equipamentos eletrônicos para filmagens. Então, José Silva, parabéns à ministra Rosa Weber pelo seu biênio na presidência. Tenho certeza que será um período profícuo no tribunal. Tive a honra e a alegria de ser aluno da ministra ao tempo que lecionava aqui na PUC. E penso que, na linha de tantos precedentes jurisprudenciais, inaugurados em agosto de 1996, Jurandir, quando eu ainda tinha cabelo e não usava óculos, a jurisprudência que diz que, reunidos os documentos e todos os demais elementos de convicção, pode o juiz deferir ou indeferir o registro. Eu não tenho a menor dúvida de que este, do ex-presidente, será indeferido. Perfeito. Agora, o metalúrgico apresentou um capital bonito na sua declaração de bens, hein? 8 milhões para um metalúrgico, um homem que perdeu o dedo no torno lá. Ficou... agora, eu acho que é muita palestra também, né? Embora não se encontre nada em lugar nenhum, não é? São palestras no estilo Bitcoin. São palestras virtuais. Exatamente, abstratas. Entra para só para iniciados. Tu imagina se o Lula consegue esse capital com palestra, quanto é que consegue o nosso colega de bancada aqui? Não tem nem como comparar, né? Mas, Silvas, é um prazer fazer parte dessa bancada aqui hoje com dois cérebros dessa magnitude, né? Eu sempre procuro colar ali no Dr. Antônio Augusto para aprender alguma coisa de política um pouco mais. E ontem a gente debateu aqui, eu estava na bancada também, e debatemos justamente essa questão da estratégia política do PT, né, em lançar o Lula, e lançou o Haddad como vice, né? E aí existe ainda um período para fazer a troca, caso seja impugnada a candidatura, né? Mas aí eu até queria, ontem lamentei o doutor não estar aqui na bancada para nos esclarecer isso. Sobre esse aspecto da nossa legislação ser tão ampla e tão complexa, doutor,
essa questão de o Lula ser inelegível. Inelegível é a mesma coisa que não poder participar da campanha, porque, claro, que hoje ele registrou a candidatura dele. Depende de uma impugnação para ela ser indeferida, né? Que até parece que o MBL já apresentou hoje à tarde a impugnação. Mas ele fazendo isso, a lei é clara nesse aspecto, ele não poderia nem se candidatar, ou ele pode se candidatar, mas se torna inelegível? É importante essa pergunta. Nós temos dentro de um cenário legal um pequeno conflito de normas. A lei eleitoral, que é uma lei comum, uma lei federal da classificação ordinária, uma lei simples, ela dispõe lá no artigo 16A que o candidato subjúdice tem o direito de desfrutar da campanha eleitoral. Todavia, lá na lei complementar 135/10, popularizada como lei da ficha limpa ou da ficha suja, existe um dispositivo, que é o artigo 1º, inciso 1, letra E, que atribui inelegibilidade àquele que foi condenado por um órgão colegiado em razão da prática do crime de ocultação de bens, valores ou direitos, que é o caso do ex-presidente. Então nós temos um conflito entre uma lei comum, inferior hierarquicamente, que informa-nos que aquele que tem a pretensão de concorrer o fará ainda que com registro indeferido ou impugnado, se estiver recorrendo, subjúdice. Já a lei complementar, que é uma lei de status relevante, ela atribui o impedimento. Acontece que entre a lei comum, que atribui o direito, e a lei federal complementar, que impede a candidatura, nós temos o poder do relator de, ao indeferir o registro, vedar a propaganda daquele que não tem registro. Então, neste cenário, o brasileiro fica um pouco atônito, e a tua pergunta é muito didática nesse aspecto. Afinal, pode concorrer, mas está impedido por outra lei? Sim, há um conflito de normas, mas entre essas duas existe uma terceira norma ainda, que é a lei de execuções penais. Este cavalheiro responde preso por delitos graves, está condenado de maneira colegiada. Então não há perspectiva jurídica de furar esse bloqueio. Não existe essa perspectiva, salvo se ele, até o dia do julgamento do seu registro, obtiver algum tipo de ressalva, coisa que até o presente momento não obteve. Então, ele terá até o dia do julgamento do registro dele pelo Tribunal Superior Eleitoral, coisa que não deve ultrapassar 2 semanas, o direito de ser divulgado enquanto candidato. A partir de amanhã são candidaturas, não é? Não são mais pré-candidaturas. Esse status fica para trás. Todavia, tudo isso até o dia do registro. Posteriormente ao registro, pode o relator indeferir de maneira permanente o direito da exposição dele. E um outro detalhe, Rafael, essa vaquinha eletrônica, que até o presente momento acumula, parece que R$500 mil em função da candidatura dele, aqueles valores ali, no momento que houver a substituição do nome dele, aquela vaquinha eletrônica, todos aqueles valores individualizados por CPF e doador têm que ser devolvidos. Devolvidos. Então, na verdade, a estratégia, no meu entendimento, seria aproveitar esse tempo enquanto não há essa definição, se ele pode ou não pode continuar aparecendo, né, como candidato, para puxar voto para o vice. Mas foi um erro, como o Jurandir aqui mencionou com a sabedoria que lhe é própria. Já passaram-se quantos debates? No mínimo 3. Globo News teve oportunidades ímpares de visibilizar um candidato que hoje, o senhor Haddad, ele deve estar com a lanterninha acesa, porque ele é o último colocado. A perspectiva é razoável de que ele adquira envergadura. O PT é um partido que historicamente tem participação relevante nesses cenários eleitorais. Agora, momentaneamente, ele é o 5º, 6º colocado. Mas a perspectiva é de que, assumindo a titularidade, ele passe a protagonizar o cenário político com mais vigor. Mas hoje está inelegível, podendo usufruir desse espaço até o momento da sua substituição, cuja data derradeira é 17 de setembro. Perfeito. Fala, Fugino. Um outro fato interessante de hoje foi relatado pelo site O Antagonista, que contou que o juiz Sérgio Moro decidiu adiar as audiências do processo do sítio de Atibaia para depois das eleições.
E aí o doutor Zanin disse, isso é um absurdo. Claro que ele está interessado em que isto seja adiado tanto quanto possível, né? Mas é um absurdo que o calendário eleitoral esteja afetando o ritmo do julgamento desse processo. É exatamente o que nós vimos denunciando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora se o Moro... E aí conclui com muita razão o site, se o Moro fizesse o contrário, ele diria a mesma coisa. Sim, exatamente. Mesma coisa, exatamente. É uma falsa esperteza. Isso aí, vamos combinar uma coisa. Nós, advogados, sabemos que o direito se presta a vertentes dialéticas, considerações, contrarrazões. Agora, tem um detalhe nisso tudo, José Silvas. Nós não podemos ser feitos de tolos. Esse discurso, doutora Rafaela, isso não serve. Esse argumento dialético, isso não serve para nós. As pessoas que assistem televisão, que ouvem rádio, que leem essas notícias, sabem que isso é a utilização política da norma processual. Isso é um desvio de finalidade do texto legal, que se serve a esse tipo de postura. É que é difícil falar de colega, mas isso aí já deixou de ser advocacia há muito tempo. Há mais de 2000 anos, na Grécia Antiga, o político, o homem público, condenado por corrupção, ele tinha decretada aquilo que a sociedade brasileira gostaria que fosse decretado: morte civil. O sujeito perde todos os seus direitos como cidadão. Tu, nunca mais. Há 2000 anos. Me parece que é mais sábia que a nossa legislação, que favorece a impunidade de todos os modos possíveis, como estamos vendo. Basta assistir uma sessão ou um voto do ministro Gilmar Mendes. Mas, inclusive, há um projeto de lei na linha do que o Pugina prospecta aqui, que é atribuir a inelegibilidade não por 8 anos, como vigora hoje, Jurandir, mas por 20. Não. Uma espécie de banimento da vida civil. Dependendo do delito. José Silvas, não pode... Mas aí não depende só do delito, depende de quem aplica. Porque pega o Lewandowski. Aliás, 50 anos não leva. Esse aniquilamento do julgamento de impeachment, a destruição da Carta Magna, isso vai ser objeto de, no mínimo, 4 impugnações lá em Belo Horizonte. Onde há zelo pelo interesse público, onde há zelo pelo recurso público, pelo imposto que o cidadão paga, morte civil. Olha, que tu, na política, nunca mais. Deu. Até porque tem casos aí de pessoas que são reincidentes. São reincidentes. São bilhões de reais locupletados. É isso. Isso aí, José Silva, num parâmetro INSS, crise na saúde pública, isso é um crime contra a vida. É verdade. Vamos adiante, dizendo que estamos aonde? Na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui, minha gente. São 511 mil pontos de net no estado gaúcho. Eu friso sempre aqui. Alô, Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana. Passo Fundo, estamos lá em Bento, estamos em Caxias do Sul, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Porto Alegre, região metropolitana, Vale dos Sinos e etc e tal. É fantástico. Então, te liga porque é bom demais. Estamos também nas plataformas aqui digitais, estamos no YouTube, estamos no Facebook e também no Instagram. É extraordinário as nossas imagens, a nossa grade de programação circulando pelo planeta Terra. Nós recebemos mensagens da Ásia, né? Lá, China falando conosco, mandando mensagens, que bacana o programa, que beleza, matérias, conteúdo, etc e tal. Ficamos felizes e satisfeitos. Vem do Canadá, vem da Europa, vem dos Estados Unidos. Sinal que o pessoal, além de... São brasileiros que estão vivendo nesses países, né? E que nos acompanham ao longo de tanto tempo, como tem o nosso programa, mais de 25 anos, ok? É uma comunidade muito forte na Flórida, lá, viu? Exatamente. Tem um pessoal lá... exatamente. Tem um pessoal lá que... Tem um pessoal lá que está sintoniza direto. Estão inclusive com camisa do Grêmio lá, agora esperando o final do programa. Exatamente. Então, para começar a esperar outro espetáculo. Califórnia, Washington. Muita gente lá. Muita gente. Vamos adiante dizendo que a SPCIR Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Olha aqui, minha gente, se você não tem aí, alô, doutor... comandante do lar aí, se não tem um plano de previdência complementar, equívoco total, porque na hora do pavor tem que ter. Aí surge a importância da SPCIR Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Não ter um plano de previdência compromete a família, né? Tudo aquilo que você oferece para a família, nessa situação difícil, não vai acontecer. Vai estourar lá no seio familiar, evidentemente. A SPCIR Previdência é uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, com seu telefone é o 3228-1999 e o site é o aspecir.com.br. Adiante vamos, dizendo que Luminari
iluminação técnica e decorativa. Tudo passa por ali. A luz em todos os sentidos é com Luminari. Minha gente, 2 lojas fantásticas com as melhores tendências em iluminação, tanto técnica como decorativa, tem a Luminari. Lindas as coisas para qualquer projetista, arquiteto, decorador fazer um melhor projeto, ok? Te liga. Temos ali na Quintino Bocaiúva 877, temos também na Venceslau Escobar 2150. 2150, entramos de duplo aqui. Então tá, temos os telefones 30 19 6877 e 32 68 29 99. E temos aqui luminari@luminari.com.br. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação passam por Luminari, que, como eu digo, a luz em todos os sentidos está exatamente ali. Adiante vamos, dizendo que CIE do Rio Grande do Sul é o PhD nacional. É o melhor CIE, é o modelo nacional do nosso CIE do Rio Grande do Sul. Um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Estagiários, alô estagiários, se você quer saber qual é a sua tendência futura na sua atividade profissional, passa por um estágio no CIE. Você vai examinar, eu gosto disso, gosto daquilo, me adapto mais nesse segmento, naquele. Então, maravilha. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens que estão sempre sedentos de oportunidades, como você vai dar uma olhadinha agora. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Ok, vamos adiante, dizendo que eu tenho uma disposição muito grande. Tem pessoas que atuam num determinado segmento. Por exemplo, segmento de atendimento à saúde, em hospitais, ambulatórios, postos de saúde, etc. e tal. Ou no SAMU. Aí não recebe os seus pagamentos. Muito bem, todos que trabalham têm o direito de receber os seus proventos, a sustentação das suas famílias, etc. Agora, quem trabalha nesse campo da saúde tem que ter um pouco de sensibilidade diferenciada. Segurar mais a peteca, segurar mais a dificuldade. Porque o pagamento será feito. Evidente, está atrasado. Atrasou. Todo mundo está recebendo atrasado. A prefeitura, o governo do estado, atrasado, e estados pelo Brasil afora. Rio de Janeiro, pelo Brasil afora. O que acontece? Agora o SAMU suspende um atendimento, a responsabilidade de uma pessoa que morre, por favor, sequelas que nunca mais se recuperam, independente de morrer. Quer dizer, irresponsabilidade dessa gente que trabalha de SAMU que fizeram greve. Quem quer trabalhar com a área da saúde não pode fazer greve. Tem que ter, pelo menos moralmente, essa consideração. Não pode. Quer dizer, tem uma pessoa lá pronta para morrer, precisa de um atendimento imediato, socorro absoluto. Isso não atende o telefone. Mas o que é isso? Bota tudo para a rua. Se eu mando, eu boto para a rua. Paga os direitos, vá para o inferno. Vá. Como dizia o meu amigo Maurício Soares Silveira, grande figura, um dos maiores amigos que eu tive. Manda para o diabo que carregue. Silvas, o problema todo está na denominada lei da greve. O constituinte brasileiro que elaborou a Carta Magna estava embriagado de direitos, José Silvas. Embriagado de direitos, lotou a mochila com esses direitos e desprezou, José Silvas, a questão sutil dos deveres. E esta lei de greve, que sucedeu à Constituição Federal de 88, José Silvas, ela é equivocada. Ela não é inspirada nos diplomas mais recomendáveis de legitimação de greve. Correto. Dentre os quais uma vedação expressa de proibição para setores estratégicos, como a saúde pública e o setor energético.
É inadmissível isso, José Silva. É segurança pública, né? Inadmissível. A mesma coisa aconteceu aqui no estado, né, Silva? Essas greves recorrentes ou a polícia trabalhando com 1/3 do efetivo, né? Em função dos salários parcelados, que não é nem ausência de pagamento de salário, é parcelamento, né? Então, assim, qual é o respeito com a sociedade que esses servidores públicos têm, sabendo que é a sociedade que paga o seu salário? É uma retaliação contra o governo do estado, que parcela os salários, que eles se insurgem, né? Mas, na verdade, eles estão prejudicando toda a coletividade. Então, é um absurdo que isso seja permitido, né? Serviço essencial, não devia ser permitido. Devia até dar margem para uma exoneração, né? Correto. Não, eu acho que a penalização para quem atua nesse segmento, atendimento à saúde e risco de morte, não pode ter um comportamento desse aí inadvertido, está compreendendo? Sem nenhum sentimento moral. Primeiro o aspecto moral disso aí tudo, depois até o aspecto jurídico, de pessoas que vierem a falecer com um tipo de comportamento desses funcionários. Eles têm que ser responsabilizados pelo que acontecer com as pessoas enfermas que não foram atendidas porque eles simplesmente fecharam o telefone. Aliás, José Silva, há uma farta jurisprudência nos tribunais reconhecendo a responsabilidade destes segmentos. Portanto, episódios como esse vão resultar sempre no quê? Um precatório, José Silva, pago pela sociedade. Então, a greve é aquela questão, é o mudo gritando para o surdo. A carta que dispõe sobre direito de greve, que é a Constituição Federal, espécie que blindou esse direito, Silvas. Não existe blindagem de direito de greve. E o texto da lei de greve, por sua vez, é lírico, porque ele estabelece a universalização desse direito, com reservas, Jurandir. Mas o funcionário público não é permitido a greve ao funcionário público. Não é, mas acaba que terceirizado ou equiparado pode. E é um problema, né? Sim, aí vem a terceirização no meio aí. Que na verdade é um problema. A terceirização, Jurandir, vamos ser bem sinceros, o telespectador da atividade merece. A terceirização, ela só dá certo em país onde o serviço público é completo. Tem início, meio e fim. O serviço público brasileiro não tem início, meio e fim. Basta ver o pedágio. O pedágio é desde o tempo do direito romano. Dos sistemas antigos, nós estamos falando de 2000, tempo antes de Cristo, já havia pedágio em Roma e na Grécia. Isso é um direito consuetudinário, isso é mundial. Agora, o mundo evoluiu. Então, se pode ter esse tipo de serviço, como é que nós vamos admitir que no sistema de saúde, Silvas, que lida com vida e morte, vai se admitir uma tolerância absoluta com relação a isso nos terceirizados? E outra coisa gozada nisso tudo é que o Congresso Nacional não se debruça em torno disso. Mas por que será? Será que é porque quase 2/3 do Congresso é formado por servidores públicos? Durante o processo constituinte brasileiro, as pessoas que dentro do processo ou de fora olhavam o que estava acontecendo, as decisões que estavam sendo tomadas e os votos que eram dados, percebiam que lá à frente haveriam problemas sérios, que haveria problemas graves. Então, quando a Constituição assegurou 70 e tantos direitos individuais, 30 e tantos direitos sociais, e remetia muitos deles para a lei de disporá, etc. e tal, na lei ordinária de disporá, lei especial. Aquilo no momento em que assinaram a Constituição, os requerimentos com base no preceito constitucional batiam no tribunal como direito concedido. Exatamente. Né? E aí, em pouco tempo, a carga tributária brasileira pulou de 20 e poucos para 30 e tantos %. Então, nós passamos a pagar no preço do nosso desenvolvimento os ônus do processo constituinte, como nós o tivemos. Mas, em relação a essa questão da greve e da falência do setor público brasileiro, eu penso a coisa desde uma outra perspectiva. Numa empresa, o funcionário que não se preocupa com a situação financeira da sua empresa é um irresponsável que deve ir para a rua. Certo? Correto. Dentro de ele sabe que o emprego dele, que o salário dele, depende da situação financeira da empresa. Então, o funcionário se preocupa, o funcionário responsável se preocupa. Agora, vai para o setor público. Quantos servidores públicos se preocupam com a saúde financeira da prefeitura? Quantos
se preocupam apenas com a saúde financeira da sua categoria, ou com a sua própria saúde financeira. Olhando só para o seu... Olhando só para o seu umbigo. Quantos pedem coisas que o poder público não tem como pagar? Por que faziam aquela pressão quando o prefeito tentou restringir alguns dos direitos concedidos aos servidores sobre uma folha de pagamento que ele já não consegue pagar inteira? Mas parece que as pessoas imaginam que as soluções vão cair do céu e que tudo vai arder no bolso da sociedade, inclusive a não prestação do serviço a que a sociedade tem direito. Mas como? Como atribuir racionalidade a isso? Não é plausível, não é um serviço qualquer, José Silva, não é transporte, não é deslocamento. Não, nós estamos falando de vida, de coração, de pessoa na iminência de ter uma parada cardíaca, o transporte de um remédio, o atendimento de alguém num acidente de trânsito, um desastre acontecido numa cidade, um incêndio. Não, e sabe o que mais me surpreende? É a falta de capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Porque ao fazer uma greve no serviço de saúde, puxa, é a própria família dele que pode precisar da saúde, né? Então, a própria família do servidor, eu não consigo entender o que passa na cabeça dessas pessoas, né? E não vai crítica ao servidor público de maneira alguma, jamais. Não existe Estado contemporâneo que tenha a pretensão de regular a vida dos seus cidadãos e tê-los satisfeitos, que não existam numa burocracia, um serviço público. Jamais. O problema todo é, como foi dito pelos Silvas, é o contágio por instituições, por interesses muito peculiares, que acabam desvirtuando esse segmento. E fica um carimbo de que servidor público é isso, que servidores públicos são aquilo. Isso é um problema, Pugina. Mas acontece que esse tipo de comportamento acaba resultando no tal de carimbo. Fica o carimbo. Só que é preciso equacionar isso. Nós temos um problema maior disso tudo, que é a falta de unificação de um entendimento nacional em torno da saúde. A lei do SUS, a leitura da lei do SUS, feita de uma maneira literal, ela é maravilhosa, a distribuição das competências no SUS. Mas na prática, onde acontece o problema? Por exemplo, na SAMU. A SAMU trava a eficiência do serviço. E a SAMU presta um serviço extraordinário. Mas quando ela para, ela causa o caos. Mas o SUS, de um modo geral, presta um serviço muito bom. Exatamente. O problema é que não dá conta da demanda. A demanda é muito Vai violenta. no hospital de clínicas, por exemplo. Lá, meu irmão teve lá e tal, uma assistência maravilhosa. Médicos ali, tudo do melhor. O problema é que eles não conseguem atender a demanda que tem, que é muito grande. Exatamente. Inclusive, os planos de saúde particulares estão tão exorbitantes que gente com plano de saúde acaba optando pelo SUS muitas vezes, né? Aliás, eu queria fazer um registro aqui, José Silva, do zelo que é o Hospital Conceição. O cuidado que o hospital, a estrutura tem com relação aos pacientes, aos médicos, aos estagiários, o nível de prudência e de asepsia, de limpeza, é uma coisa magnífica. Eu gostaria de fazer esse registro, porque é louvável, José Silva, estabelecer esse tipo de serviço num sistema de saúde conflagrado. Vai aqui o registro. Correto. Muito bem, vamos adiante então, dizendo que Cobasi, né, minha gente, é um negócio fantástico, né? Com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Tem 70 lojas em todo o país e 4 aqui no Rio Grande do Sul. Praia de Belas, Barra Shopping Sul, Shopping Canoas e Iguatemi, ok? Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma filosofia bárbara, né? Sensacional. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. É sensacional, vale a pena você visitar uma loja Cobasi, porque ela é muito versátil, muito dinâmica a loja. Tem floricultura, por exemplo, maravilhosa, produtos de limpeza sensacionais, fora toda, né, o aparato de produtos para pets, né? Sensacional, é um negócio ímpar. Então, te liga em Cobasi, o shopping do seu animal. Vamos ainda dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. Vamos adiante ainda, falando que nós ontem tivemos um momento ímpar na Câmara de Vereadores,
numa proposta do vereador João Carlos Nedel, né? 60 anos da Rede Plaza de Hotéis e resorts, evidentemente. Enfim, foi um momento maravilhoso, singular, né, com toda a diretoria e convidados da Rede Plaza lá e autoridades, evidentemente, que participaram desse evento tão importante que aconteceu na Câmara de Vereadores ontem. Por lá, né, nós vamos ver fotos aí, estava lá Marcelo Schmidt, Roberto Rotter, né, que é o presidente da Rede Plaza, aí as fotografias, aquele que está segurando o diploma ali com o João Carlos Nedel, é o Roberto Rotter, né, que é o CEO, né, é um presidente da Rede Plaza, é o que comanda a Rede Plaza, ok? É um cargo máximo. Ok? Está ali o vereador João Carlos Nedel, temos aí o Oscar Schmidt, o Antônio Malta Neves, que é diretor administrativo e financeiro da Rede Plaza, a vereadora Mônica Leal, Gustavo Paim, vice-prefeito de Porto Alegre, temos aí também o Marcelo e o Oscar, que são filhos do diretor Carlos Henrique, que se encontra em viagem para o exterior, né, nos Estados Unidos, que também são netos do doutor Henrique Schmidt, né, que é a 4ª região da família Plaza. É um negócio maravilhoso, então esse momento singular, ímpar, de 60 anos, olha que 60 anos é uma história, né, minha gente? Num segmento tão disputado como o da hotelaria, então a Rede Plaza comemora com todo o seu orgulho, todas as suas razões, esse momento maravilhoso que aconteceu ontem e está aí no momento, né, de comemorações dos seus 60 anos de toda a Rede Plaza de Hotéis. É um negócio fantástico. Então, eu quero mandar também para a Cláudia Herb, que é titular de marketing e comunicação do grupo da Rede Plaza, né, que comemora aniversário. Então, fundo do coração, Cláudia, por toda a sua competência, figura querida, amiga, os parabéns do programa Atividades, da nossa emissora RDC TV, né, de todos os comentaristas da nossa bancada, de hoje e dos que vêm em outros dias, a essa figura querida que é a Cláudia Herb, que é titular de um setor tão importante, que é a divulgação, né, que é o institucional da empresa, da Rede Plaza de Hotéis e Resorts e Spas. Então, os parabéns também para Cláudia Herb. E os cumprimentos para toda a diretoria da Rede Plaza, os seus colaboradores, todos aqueles que fazem parte dessa história de 60 anos, aqueles que já foram, já faleceram, aqueles que estão vindo, que estão começando hoje as suas atividades na Rede Plaza. Então, os cumprimentos e cada vez mais a labuta linda, maravilhosa, essa que é vencedora absolutamente, que a Grife Plaza hoje é reconhecida internacionalmente, né? No país, no exterior, que no nosso Mercosul, né? Enfim, onde tem turismo, tem hotelaria, tem executivos, tem empresas, tem a presença da marca da Rede Plaza de Hotéis, Spas e Resort, ou Resorts e Hotéis, ok? Os cumprimentos então mais uma vez. Muito bem, vamos adiante falando com Percival Pugina. Silva, falamos há pouco sobre saúde e eu não mencionei, quero mencionar e faço questão de mencionar a nossa Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, que presta um extraordinário serviço, porque não é um hospital público, é uma irmandade, que é a maior financiadora do SUS no Brasil. A maior financiadora, a instituição que mais financia o SUS no Brasil, através do atendimento dos convênios e particulares, financia o atendimento do SUS, porque o atendimento do SUS dá um prejuízo e um prejuízo milionário, muitas vezes milionário. Enquanto o Hospital Conceição, por exemplo, o hospital público, todo o atendimento lá é pago pela União. O dinheiro que a União coloca dentro da Santa Casa para pagar o SUS não paga as despesas do SUS, né? E a Santa Casa, para desempenhar o seu papel, faz um esforço de administração esplêndido. E eu acompanho isso há 4 anos como membro da mesa diretora e sei o quanto custa pagar essa conta. Sem dúvida nenhuma. É um negócio para poder atender a comunidade, atender bem a comunidade. Fala, Rafaela. Silvas, a gente, quando começa a se envolver nesses debates assim de questões do cotidiano, política, economia, a gente cresce muito, né? Sim. Em termos de conhecimento, mas também às vezes gera até uma depressão, assim, né? Exato. De pensar qual é o futuro agora do Brasil, quanto tempo a gente
terá aí de caminho a ser trilhado pela frente para uma retomada da economia e do crescimento, para um equilíbrio, né? E para que voltem a investir no país, para que nós tenhamos credibilidade de novo, né? Então, eu queria até lançar essa pergunta para o Dr. Antônio Augusto, que é mais envolvido nessa dinâmica aí desse cenário político, para nos dizer, assim, qual é a perspectiva, o que nós podemos esperar, doutor? E com a complementação do Percival Pugina também. Olha, realmente, eu me sinto honrado, Silvio, pela pergunta da Rafaela, mas eu, por questões da minha atividade profissional, eu ouço muita coisa, eu leio muita coisa. E, numa perspectiva assim linear, o futuro do Brasil não é, como se pode dizer, alvissareiro. O governo que sairá em janeiro do ano que vem não deixará um rombo, deixará uma cratera a ser preenchida pelo próximo administrador público federal, que é o presidente da República. De qualquer perspectiva que se examine, e nós estamos no mês de agosto, e todos os pré-candidatos que foram confirmados pelas suas respectivas convenções estão em pré-campanha desde o ano passado ou retrasado. Infelizmente, Rafaela, não há nenhuma perspectiva razoável em termos econômicos. Nós não temos, em agosto de 2018, nenhuma plataforma de ideias em torno do que fazer com esta crise. Nós temos discursos genéricos, plataformas, muitas das quais fomentadas por curiosos e bedéis, puxa-sacos de candidatos, mas que não têm formação econômica e, quiçá, orçamentária para dizer o que tem dito. Então, realmente, o cenário não é nada alvissareiro. É importante que mude a perspectiva de exame do quadro. Agora, o Brasil seguirá por algum tempo na UTI. O cenário orçamentário e fiscal é dramático. Unidades da federação hoje estão endividadas por razões as mais variadas possíveis. Mas, se nós tivermos um Congresso Nacional altivo e ciente das responsabilidades, José Silvas, do quanto é importante debater orçamento público e estabelecer prioridades numa situação falimentar como se encontra o Estado brasileiro, pode melhorar. Porque nós não podemos mais admitir, Rafael, a concentração de poderes numa única pessoa, que chefia Estado, governo, administração pública, Forças Armadas e, às vezes, é o presidente licenciado da sua agremiação. Então, é muito poder concentrado numa única personalidade. Se não houver uma distribuição de responsabilidades, nem diria competências, com o Congresso Nacional, e esse Congresso Nacional que brotar das urnas no dia 7 de outubro, não tiver a noção de que tem que abdicar de política e fazer Brasil, a coisa se encaminha muito mal, muito mal. Sou obrigado a responder a tua pergunta dessa forma, porque não há como dourar a pílula. O telespectador da atividade é lúcido, ele tem uma fidelidade absoluta ao programa e sabe que aqui, com a liberdade que o Silvas nos permite, a franqueza é a regra. Então, nós não temos condições de visualizar um cenário paradisíaco. Há setores do Brasil que precisam de um corte drástico, há setores da administração pública federal que necessitam ser extirpados, refeitos. E em determinadas situações, a franqueza exige o cuidado de dizer o seguinte: é preciso muita cautela quando nós formos assistir debates, Jurandir, porque tem os candidatos messiânicos visualizando hipóteses administrativas que, se aplicadas, são ímprobas. Eu confio muito nos chineses. Eu também. Os chineses estão chegando, os chineses estão vindo com investimentos para cá, área de mineração, área de energia, de transporte, de infraestrutura. E é o que nós precisamos. Exatamente. Nós mais precisamos são esses investimentos. E os chineses estão vindo, que sejam bem-vindos. Eu pergunto a Vossa Excelência, que conhece 2 vezes o planeta rodado por inteiro, Vossa Excelência. Assim, que bom faria. Onde que os chineses estão investindo neste momento no globo? Em que continente eles estão investindo momentaneamente agora? Momentaneamente estão aqui na América Latina mesmo. E no outro país ali, na África? Sim, na África também, né? Na África, inclusive, eles estão arrendando terras para plantação. Estão plantando na África para abastecer o seu país, a China.
a vantagem dos países africanos, que uma parte daquela plantação fica para eles ali, né? Porque sempre tem problemas de alimentação, então fica para abastecer a população interna. Mas até isso eles estão fazendo, né? Não ocupa nem a sua área territorial para plantar, vão plantar lá na África. Mas os chineses os chineses farão esses investimentos numa planta, talvez geral do Brasil, desde que sejam bem tratados, né? É necessário que haja receptividade, Rafael, que seja viável, que o Congresso Nacional tenha a grandeza, e uma palavra que o Silvas aqui volta e meia fala com acerto, o patriotismo do Congresso Nacional. O congressista tem que deixar de fazer aquela miudeza, aquele farelo, aquela quirera ali, maioria, minoria, governo, oposição, tem que pensar no país, pro gente. Mas é isso que tu acabas de dizer, me reporta a um problema da candidatura do Lula apresentado para criar confusão, para criar instabilidade política. Tu disseste a coisa certa, isso aqui tudo vai ser filmado, vai ser retratado, José Silva, e vai ser disseminado mundo afora, como se o Brasil fosse um país que repelisse o exercício da democracia. Esse cavalheiro está preso por crimes gravíssimos, que em outros países, José Silva, são penas que se iniciam com a contabilidade de 15, 18 anos na pena base. É verdade. Certo? Exatamente. Então isso é grave. Esse registro de candidatura do Lula, isso é litigância de má-fé. Isso tem que ser punido dentro do Tribunal Superior Eleitoral. É inadmissível o que vai acontecer, que a estrutura da máquina pública vai ter que se reunir para julgar algo que a jurisprudência vem dizendo a 101%. Condenação por órgão colegiado é inelegibilidade. Agora, eu tenho uma notícia boa para dar para a Rafaela. Todos os nossos telespectadores aqui que já estacionam, como eu digo, em vaga de idoso, sabem que o Brasil não era assim, Rafaela. O Brasil não era assim. O Brasil se tornou assim. Fizeram com que o Brasil ficasse assim. Foram destruindo todas as bases dos valores da sociedade brasileira, foram questionando tudo, destruindo a identidade do brasileiro. O brasileiro hoje não sabe mais o que é, mas o brasileiro já sabia, já soube o que era, já conhecia a sua história. Era um país que se respeitava, que era respeitado, para onde as pessoas queriam vir e vinham, e hoje se tornou um país de onde as pessoas querem sair e saem. Mas se é verdade que nós não éramos assim, alguma coisa que se perdeu para trás pode ser buscada. Porque nós já tivemos isso. Nós sabemos o que podemos buscar para trás para fazer de novo este país respeitado e respeitável. Olha, fizeram um estrago tão grande. Se tu fores furungar, tu vai ver que é normalmente o mesmo grupo político. Fazendo, deseducando, desinstruindo, desinformando. Olha o que fizeram com a educação brasileira. Hoje as melhores escolas do Brasil são militares. Exatamente. Pense nisso. Há estados que estão tomando militares para administrar escolas. Para recompor disciplina. Uma escola onde o professor ensina e o aluno estuda, tem bom desempenho, tem bons resultados. Exatamente. Mas uma escola onde o diretor não merece respeito e não se faz respeitar e não pode se fazer respeitar porque os regimentos e os regulamentos não permitem. Uma escola que não se preocupa com educar o seu aluno para saber armar uma regra, sair da escola sabendo armar uma regra de 3 e montar uma oração com sujeito, predicado e complemento, interpretar um texto que lê, uma escola dessa que acha que o seu papel ali é criar um cidadão transformador da realidade e que não prepara as pessoas para a vida, essa escola está afundando o Brasil, está afundando o destino de milhões de crianças, destruindo o seu futuro. E tudo isso sempre é por uma orientação política errada. É verdade. Aqui diz um telespectador, a propriedade das falas de Antônio Augusto Maio dos Santos e Percival Pugino encantam. Os cumprimentos aí. Obrigado. É o telespectador que está atento e acompanhando aqui as manifestações dos nossos PhDs nos comentários aqui, com a qualidade que eles têm nas suas atividades, evidentemente, a intelectualidade. É por isso que o nosso programa cada vez cresce mais e se fideliza com os telespectadores pela composição aqui, né? Com a Rafaela Filtro, o Jurandir Soares, sabe tudo de política internacional, do país, do Estado, enfim. Todos os nossos, né, companheiros aqui de bancada têm as suas qualidades, independente dos temas serem livres aqui, mas têm as suas qualidades nas suas atividades profissionais, enfim, por aí. Por isso que o programa está há 25 anos no ar. É verdade. E eu estou de assessora do âncora hoje, fazendo perguntas aos... Ajudando. Mas eu queria aproveitar
E te dizer o seguinte, como eu sempre te falo aqui, como isso aqui é ao vivo, eu já peguei ele no contrapé aqui. Eu era estudante de Direito, chegava da faculdade na hora do almoço, quando esse programa era apresentado lá na TV Guaíba. Eu ia almoçar e vinha assistir, já com garrafa de suco na frente da bancada. Pioneirismo da atividade dos José Silva. E hoje tenho a oportunidade, o privilégio de integrar essa bancada. Então eu faço questão de consignar isso, eu aprendi isso com meu pai, que a gente tem que ser fiel àquilo que a gente aprende. E eu tenho a dádiva de hoje estar aqui e poder me comunicar com milhares de pessoas. Muito obrigado, Antônio Augusto. Partindo de quem parte, né, uma figura querida, grande amigo e um competente advogado, um PhD na sua atividade profissional. Com uma família linda, maravilhosa também, com uma menina que está fazendo medicina de ponta cabeça. Vai ser uma grande médica, eu tenho dúvida. A nossa querida Júlia. É sensacional. Mas por isso que eu digo também aqui, ó, se você quer formação e formação política e informação política, passa por aqui. Acesse pugina.org. São comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por quem? Nosso companheiro da direita aqui, Percival Pugina. Escritor, pertence à Academia Rio Grandense de Letras, grande articulista. Ele vai lançar um livro agora para o fim do ano, que eu já estou louco para ir pegar o autógrafo, né? Porque é sensacional. São leituras indispensáveis, todos os livros que escreve Percival Pugina com toda a sua competência, ok? Então te liga, que é maravilhoso. Vamos adiante ainda dizendo que nós vamos falar da Algair Engenharia, que é a grife da melhor construção, né? E o Fly Design Studio bomba, né, minha gente? Está chegando já, passou, até eu vou essa semana ainda, pretendo visitá-lo, né? O Fly Design Studio, eu e o Jurandir Soares, somos convidados lá do Oscar Algair, que é o presidente da empresa, o engenheiro Oscar Algair, que o Fly Design é um empreendimento que moderniza o jeito de morar na capital dos gaúchos, na nossa querida Porto Alegre. São estúdios de 38, 44 metros, controlados pelo smartphone. Olha só, então, a tecnologia. Ele é localizado também numa zona vital de Porto Alegre, ali perto do Hospital São Lucas, PUC, URGS, etc. e tal, uma das regiões ali na Avenida Ipiranga que mais crescem e se valorizam em Porto Alegre. Ele está ali na Avenida Ipiranga, no número 8.339. Localizado, então, nesse ambiente maravilhoso de prédios corporativos e residenciais. O prédio conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos, biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Não é para olhar para as pessoas que estão na piscina lá, as senhoras e moças, claro, pode olhar também, mas tem panorâmica também, né? Que é um espetáculo. Está aí o Fly Design Studio, que é sensacional, uma obra da Algair Engenharia. E ele é ótimo para morar, residir, viver e também para um grande investimento sensacional, um investimento garantido, retorno garantido, ok? A Algair Engenharia tem a sua sede em Porto Alegre, na Vila Cabrita 393, telefone 3339-1250 e o site é algair.com.br e te liga. Vamos adiante. O Percival Pugina, Antônio Augusto, Rafaela Filter e Jurandir Soares, que vai falar um pouquinho, vão fazer bem numa síntese aqui, que eu não queria deixar esse tema não ser comentado, mesmo que rapidamente, no programa de hoje. Nós temos aí essa lei que facilita a doação, a segurança é aprovada. Olha aqui, minha gente, nós tivemos lá exatamente 42 votos contra 1. Aí é que fica a minha... A tua intriga. A minha loucura. Fica intrigado. Quem é que votou contra? Pedro Ruas. E nós pagamos o salário desse deputado. Nós pagamos. O Pedro Ruas, com todo respeito, PSOL, eu até me dou com ele, tenho uma relação amistosa com o Pedro Ruas, mas eu não deixo aqui de dizer que ele está fora da casinha. Quer dizer, um projeto que beneficia toda a segurança do cidadão, de todos nós rio-grandenses, ele consegue votar contra. Mas é horroroso isso, Pedro Ruas. Dá uma olhada, te flagra, meu doutor. Pô, temos gente de oposição pesada, votou a favor, pois está aqui 42-1. O Pedro Ruas votou contra. É lamentável uma hora. E temos que também evidenciar o deputado Santini. Ele foi o responsável por todo esse projeto aí, como é que se diz lá exatamente? Elaboração, e tal. E também ao secretário César Schemer, da Secretaria da Segurança Pública, que bancou esse projeto, e também o Kleber Benvenu, chefe da Casa Civil. Eles são também peças-chaves nessa aprovação, nessa conquista, né, do entendimento do corpo parlamentar gaúcho, da nossa Assembleia, na avaliação e aprovação desse projeto. Foi uma vitória do Rio Grande do Sul, leia-se, da sociedade gaúcha. Percival. O grande mérito desse projeto é ampliar o volume de recursos para a segurança pública, que é
eu não posso colocar isso em dúvida, a questão essencial hoje da sociedade brasileira, sob todos os pontos de vista, porque aí não é só a segurança, né? É realmente a punição do crime, é a presença do policial na rua, é a ordem, é o respeito à autoridade. Tudo isso se expressa com a ação e a presença de uma sociedade que entrou em colapso da sua segurança, onde nós estamos disponíveis e acessíveis, desarmados para a sanha dos criminosos. Ou seja, um Estado que não consegue garantir a segurança, minimamente a segurança dos seus cidadãos, é um Estado dispensável. E essa é a situação de anomia em que nós estamos ficando em relação às organizações criminosas que atuam dentro da sociedade. Então, o grande mérito desse projeto é colocar mais dinheiro na segurança pública, algo sobre o que não há como ser contra. E a fonte chama-se Instituto Floresta. Empresários, né, que idealizaram esse tipo de projeto, de incentivar, de ajudar, né, o poder público. Né? Fizeram sem incentivo, né? Exatamente, fizeram sem incentivo. Agora é um projeto que cria um incentivo para... Que cria um incentivo. Eles fizeram sem incentivo, exatamente. Uma manifestação, exatamente, de grande doação para a sociedade, para o poder público, evidentemente. Muito bem, vamos adiante rapidamente aqui, rodando o que nós temos que evidenciar, porque faz parte do nosso roteiro aqui de publicidade. Nós temos aqui que rodar aqui o VT da Rede Plaza, 60 anos, que é muito sucinto, muito interessante, muito bem elaborado, ok? Vamos ver aí, 60 anos, Plaza, Rede Plaza de Hotéis, Spas e Resorts. Quando tudo está impecável, imaginar novas maneiras de ganhar ainda mais a sua admiração. Em momentos perfeitos, acrescentar emoções que você sente pela primeira vez. Colocar um encanto a mais em experiências que você ainda não tinha vivido. Inovar, envolver, fascinar. Aqui tem Plaza, há 60 anos. Rede Plaza de Hotéis, 60 anos. Hospitalidade em transformação. Ok, vamos adiante, temos 2 minutos de programa atividade aqui. Rafaela, fechamento. Fechamento. Temos debates, né, pela frente aí, Temos amanhã na Rádio Gaúcha, né? Primeiro debate via rádio. Eu tenho assistido sempre que eu posso e é importante o papel das redes sociais agora que mantém esses vídeos no ar, que quem não tem tempo de assistir ao vivo, que possa assistir depois, para que a gente possa exercer realmente o nosso papel de cidadão, pelo menos avaliar um pouco melhor o nosso voto, para a gente poder ter uma perspectiva melhor de futuro, né? Acho que passa por aí, o primeiro passo é a gente se conscientizar e tentar votar um pouco melhor, apesar de que não temos representantes aí tão à altura como gostaríamos, mas, né, temos que extrair o máximo e examinar detidamente o currículo desses candidatos para votarmos corretamente, a favor de todos nós gaúchos, para não chorar depois sobre o leite derramado. Jurandir. Rapidamente aí, nesse ping-pong que está a história da Freeway, concessão, agora a última informação de que a Justiça deu um prazo de 48 horas à União para devolver a concessão à Concepa. Muito bem. Isso aí. Então, eu queria aproveitar e mandar um abraço para a Marilene Conte, para a Andréia Pires Weber e para a Rejane Mota, que estão assistindo o programa. Maravilha. A audiência obrigado consagrada. pela audiência. Tá? Dizer o seguinte, José Silva, nós temos que ter muito debate, temos que alastrar os debates para o Senado da República. O Senado da República é uma casa legislativa de grandeza inquestionável. Temos que ter debates para candidatos ao Senado este ano aqui no Rio Grande do Sul. Debate, na minha opinião, tem que ser obrigatório, ao menos um. E outra coisa, José Silva, este programa aqui, sem dúvida nenhuma, é uma trincheira democrática. Percival Pugino. O Antônio Augusto hoje assina um artigo no meu blog exatamente isso, mostrando a importância, né, de que haja debates como forma de educação e de formação. Acho que é a melhor forma de se analisar, se avaliar os candidatos. Ele diz com muita razão o horário eleitoral da gratuita é uma encheção de saco onde as pessoas não acreditam naquilo que estão vendo. É só abobrinha, é construção, é cenário. Não revela nada daquilo que a pessoa efetivamente é. Está todo mundo ali fazendo cena. Exatamente, exatamente. Ali se diz o que quer sem nenhum comprometimento. A maior parte no debate a pessoa é contestada, ela é chamada a responder, se vê como ela reage, o seu equilíbrio, né? As pessoas mostram vícios e suas virtudes. Perfeito.
Minha gente, o programa se despede. Amanhã, 19 horas, mais uma edição, como acontece há 25 anos e meio, sempre ao vivo, o nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.